ênfase dele está nessa transição entre o velho regime, que tinha uma lógica ainda colonial, uma lógica de uma sociedade fundada sobre corpos que tinham prerrogativas próprias, que conviviam de uma forma hierárquica, para uma sociedade moderna em que o que importa é o cidadão, que tem direitos universais, direitos iguais, enfim. E para o Guerrat, resumindo aqui muito em linhas gerais, para o Guerrat, o Porfírio Dias tinha consciência de que não dava para reformar o México de uma hora para outra. Os liberais lá dos anos 50 tinham tentado fazer isso e pagaram um preço caro. Quiseram acabar com o poder da igreja, acabar com as comunidades indígenas, acabar com todos os foros de cada grupo, de cada corpo social. Acabaram mergulhando o México em uma grande guerra, em um grande colapso. Porfírio Dias, tendo participado de tudo isso e conhecendo o México profundamente, ele que foi um militar, que percorreu aquele território para cima e para baixo, que conheceu a população, ele reconheceu que essa transição tinha que ser feita de uma outra maneira. Então, na perspectiva do Guerrat, o governo do Porfírio Dias, num primeiro momento, fez um pacto com os principais corpos do antigo regime, da antiga ordem, com a Igreja Católica, com os caudilhos, que eram as grandes lideranças locais, regionais, e com os pueblos indígenas. Esse pacto significou que Porfírio Dias manteve a Constituição Liberal de 57, mas fez letra morta dessa Constituição e conseguiu atrair esses corpos através de relações personalistas de lealdade. A igreja, que os liberais tentaram destruir, voltou a vicejar no México durante o porfiriato. Ela era subordinada ao Estado, mas Porfírio convivia com essa igreja, permitindo que ela renascesse e, por outro lado, reafirmando o seu controle. Então, a igreja foi ganhando força, a educação católica voltou a ganhar importância, formou novos intelectuais que defendiam o catolicismo, e é por isso que o tema do embate entre Estado e Igreja continuou sendo uma grande questão no século XX, porque as forças católicas foram, de alguma forma, renovadas durante o porfiriato. Esses caudilhos que antes faziam levante, insurreição e tiravam a ordem do país, aceitaram o pacto com Porfírio Dias, tiveram uma série de privilégios para aceitar esse pacto e permaneceram em paz, silenciosos, e com isso o Estado Central conseguiu se afirmar, porque ele mantinha essa autoridade com cada caudilho regional que não mais desafiava essa ordem central. E, por fim, com os pueblos indígenas, o Porfírio também teria feito vista grossa à lei da desamortização. Os pueblos continuaram vivendo como pueblos. Então, esses pueblos escreviam cartas para o Porfírio, pediam proteção, pediam favores ao Porfírio, um pouco como os pueblos faziam com o rei da Espanha durante a época colonial. Uma autoridade que protege, que entende, que ouve. E o Porfírio Dias teria recuperado esse diálogo com os pueblos. Bom, se tudo foi dessa maneira, por que que, de repente, essa ordem entrou em crise e já não deu conta de manter a paz, a estabilidade política no México? Segundo o Guerrat, porque isso tudo foi colocado ao mesmo tempo em que o Estado favorecia a modernização. A modernização foi gerando novos grupos sociais, novos interesses que não cabiam no velho pacto, que não cabiam nessas velhas lealdades. Eram, por exemplo, trabalhadores rurais que já não eram camponeses de comunidades, que tinham sido expulsos. Eram trabalhadores artesãos urbanos que também não estavam nesse pacto. Eram capitalistas que não eram os velhos caudilhos, eram novas elites regionais que tinham, por exemplo, enriquecido graças à cana-de-açúcar e não cabiam nesses velhos acordos. Para o Guerrat,
essa modernização transbordou a velha orquestração política que o Porfírio Dias tinha estabelecido quando chegou ao poder. E a Revolução Mexicana deve ser entendida por esse viés, de um México que se modernizou e o porfiriato chegou ao seu limite de controle sobre esse processo de transição. Apesar disso, o porfiriato teria sido importante para, aos poucos, acomodar o México do antigo regime a uma nova realidade. É por isso que, no Museu Nacional de História, no México, a sala que antes era dedicada ao porfiriato, separada da sala dedicada à Revolução, como se fossem dois momentos completamente distintos, foram unificadas sob a placa que anuncia o seguinte título: Hacia la Modernidad. Ou seja, o início do porfiriato não é mais tudo aquilo que a Revolução veio a suplantar. O início do porfiriato é o início de um caminho do México rumo à modernização. Isso não significa dizer que a tese do Guerra seja uma tese definitiva, absolutamente consensual, não. Mas é fato que ela representou um momento de inflexão na historiografia para se pensar o lugar do porfiriato na história do México. Tá? Fica aqui a sugestão para quem quiser se aprofundar nisso, e claro que no semestre que vem, ao falarmos de Revolução Mexicana, esse tema vai reaparecer. E agora, então, antes de entrar nas imagens, eu quero dizer uma última coisa. Isso tudo teve como grande expressão na paisagem urbana a construção de uma grande avenida chamada Paseo de la Reforma, que atravessa a cidade, e ao longo desse Paseo de la Reforma, por que Paseo de la Reforma? Da reforma liberal, da reforma modernizadora, uma avenida que até hoje é absolutamente central na cidade do México, que é uma cidade gigantesca, como vocês sabem, né? E o Paseo de la Reforma se tornou o palco dessa narrativa simbólica. Então, ao longo dele, há prédios públicos que começaram a ser construídos nessa época, outros foram sendo agregados depois, mas onde estão hoje o Museu de História Nacional, o Museu Nacional de Antropologia, todos os museus que no México são gratuitos aos domingos e recebem hordas de visitantes. Os museus no México são visitadíssimos e que contam a história dessa identidade que começou a ser construída aqui. E essa avenida termina no Palácio de Belas Artes, que é um palácio neoclássico construído também durante o porfiriato, simbolizando a grandiosidade, a sofisticação afrancesada desse México. E no Paseo de la Reforma realizavam-se paradas militares, desfiles cívicos, muitas vezes desfiles que encenavam essa história do México desde os astecas. E o que é fundamental, a polícia do Porfírio Dias evitava que essa população pobre, desconjuntada, estivesse presente na avenida nesses momentos, né? Ou seja, a celebração dessa nação grandiosa era uma celebração onde não cabiam esses índios pobres. Então, toda a encenação dessa história, desse simbolismo, dessa narrativa, é uma encenação que ocupa o centro da cidade do México, tanto do ponto de vista urbanístico, arquitetônico, quanto do ponto de vista da ocupação desse espaço, mas esse é um espaço, mais uma vez, saneado, higienizado, supervisionado, controlado, onde não há lugar para a expressão da anarquia, das multidões, da exclusão. Tá? Então, o Paseo de la Reforma é uma dimensão importante da construção simbólica que o governo de Porfírio Dias empreende ao longo dessas décadas do final do século XIX, início do século XX no México. Esse quadro são todos desse período de que nós falamos na aula de hoje,
Não por acaso eles são feitos nesse período. A Academia de São Carlos centraliza muito dessa produção. Esses quadros dialogam com modelos franceses sobre o que é a arte acadêmica, o que é a pintura histórica. Muitos desses quadros reproduzem modelos de representação que estão presentes em quadros históricos na França, no Brasil, esses que vocês vão ver no Museu do Ipiranga, no Chile, no Uruguai e assim por diante. O próprio Blanes, que é o tema do nosso filme, do debate de hoje, tem a ver com esse ambiente de uma arte acadêmica. Bom, esse primeiro do Joaquim Ramírez, A Fundação do México, 1889, Olhos sobre Tela, do Museu Regional de Querétaro. Vejam só essa informação. Esse quadro foi produzido para um concurso feito pela Academia de Belas Artes para que os pintores respondessem ao tema mítico da origem da nação. Então, os pintores tendo que construir uma representação sobre a origem da nação mexicana com base em uma crônica nahuatl. Então, essa recuperação, né, das crônicas coloniais, remontando ao mundo pré-hispânico, e a recuperação desse lugar do índio na origem da nação. Félix Parra, que foi um escritor importante desse período, Episódios da Conquista, a Matança de Cholula, 1877. Faz parte do acervo do Museu Nacional de Artes. Reparem como os soldados são presentes nesses quadros, os homens nativos são mortos e as mulheres sobrevivem, as mulheres e as crianças. Pensem um pouco na recorrência dessa temática. Os soldados espanhóis chegam, a conquista é violenta, a matança, os homens morrem e as mulheres são poupadas. Adrián Unzueta, Montezuma recebe os mensageiros, um quadro de 1893, e aí, mais uma vez, aqui, esse é o livro do Henrique Krause, que eu vou trazer para vocês. Algumas das notas que ele coloca são arbitrárias, enfim, ele junta a narrativa presente em uma crônica com a imagem. Em outras, não. Em outras, de fato, a narrativa serviu de mote para a pintura, tá? Mas, de toda forma, Montezuma, no momento do encontro, no momento da notícia da chegada dos espanhóis. Bom, esse mapa eu teria muito a dizer sobre ele, não vou falar agora, falo num outro momento, se for o caso. Mas o Antônio Garcia Cuba foi o primeiro grande geógrafo que conseguiu fazer um mapa fidedigno do território mexicano. Ele fez o primeiro mapa, ele era um jovem talentoso que foi tornado membro honorário de uma primeira sociedade geográfica e estatística que se formou no México. Quem tinha procurado criar essa sociedade foi o Valentim Gomes Farias, aquele primeiro presidente liberal dos anos 30. E o Antônio Garcia Cubas acaba sendo alçado a essa sociedade como geógrafo. O trabalho dele é tão extraordinário que ele se torna a referência por excelência em termos de mapas do território mexicano. O primeiro é de 56, mas depois, nos anos 80, em 85, se eu não me engano, ele faz um atlas histórico ilustrado, um atlas pitoresco e ilustrado da história do México. E esse atlas reúne 13 mapas diferentes. Um desses 13 é uma carta histórica e arqueológica. Tem, por exemplo, a carta política, que traz a imagem de todos os políticos que governaram o México ao longo da história. Essa é uma carta histórica e arqueológica, portanto, são 13 que compõem o atlas que ele publica em meados da década de 1880. E esse atlas tem uma força discursiva muito grande, porque além do mapa em si, que ele, como geógrafo, reconstituiu, e que, detalhe, nunca incorporou, em nenhuma das suas versões, os territórios perdidos para os Estados Unidos. Aqueles territórios perdidos para os Estados Unidos foram sempre chamados de um país desconhecido que os colonizadores nunca conseguiram incorporar.
É como se eles nunca tivessem sido parte do México. Então o México não perdeu nada. O México sempre foi o que ele era em fins do século XIX. Esse era o território mexicano desde sempre. Quando ele volta aos tempos pré-hispânicos, é aquele o território do México, já definido teleologicamente. Então, por um lado, existe essa questão de representar o território, já afirmando que o que era do México estava aqui e continuava estando, e, por outro lado, tudo que ele agrega de ilustração, nesse caso, relativas à história e arqueologia, ou seja, esse patrimônio arqueológico de tempos pré-hispânicos, que começou a ser escavado, identificado, descrito, protegido nesses anos do Porfiriato. São pirâmides, é o calendário asteca, são esculturas e assim por diante, trabalho de ourivesaria, enfim, uma riqueza material que o Antônio Garcia Cubas traz, escolhe, seleciona e fixa ao lado do mapa do território, ou seja, o território representa a unidade geográfica e as imagens indicam uma unidade histórica. E ele articula as duas coisas, e essa articulação é tão bem feita, é tão eloquente, tanto nessa carta histórica e geográfica como nas demais. Por exemplo, na carta política, Juárez e Maximiliano aparecem quase que lado a lado, como se um tivesse passado o poder para o outro, passado a faixa presidencial para o outro de uma forma natural, de uma forma pacífica. Então, essa unidade da história mexicana, que é tão eloquente e está tão alinhada com o espírito dessa época, que o Antônio Garcia Cubas serve de base para o México através dos séculos do Vicente Riva Palacios. Tá? O Vicente Riva Palacios se inspira muito e usa as imagens do Garcia Cubas para, então, fazer essa enciclopédia sobre o que é ser mexicano, o que compõe a mexicanidade. Uma fotografia de Porfírio Dias em frente do calendário asteca, calendário que foi removido de onde ele estava, no zócalo da cidade, que foi transferido para o Museu Nacional. Uma fotografia de Justo Sierra e outras autoridades do governo porfirista perante a pirâmide de Teotihuacan, que é uma pirâmide que fica dentro da cidade do México, né? Hoje em dia. Dentro da cidade do México, e um lugar absolutamente impressionante, né? Eu fui ao México pela primeira vez há poucos anos e é realmente de tirar o fôlego. Então, as autoridades do Porfiriato diante de uma pirâmide asteca, incorporando isso. Uma imagem de José María Uria Hernán Cortés diante de Carlos V. Então, Hernán Cortés, vocês vão ver, levando o índio junto com ele quando ele volta da conquista e se apresenta perante o imperador Carlos V. Adriano Unzueta, El Tzopantzli, que é uma palavra náhua para descrever os sacrifícios que eram praticados pelas populações náhuas e que, nesse caso, são os espanhóis sendo sacrificados, né? Uma pintura que está no Museu Nacional de História no México. Jean Adolphe Possé, a visita da Embaixada de Índios Quicapués ao imperador Maximiliano. Eu contei a vocês que o Maximiliano fazia audiências públicas e recebia representações de quem quisesse procurá-lo, e populações indígenas iam procurá-lo com as suas demandas. Essa é uma representação disso. Primitivo Miranda, esse é um quadro também de um pintor importante, Semana Santa em Cuautitlán, um quadro anterior ao Porfiriato, né, de 58, e que faz referência a uma procissão católica, também um dado constitutivo dessa imagem da mestiçagem cultural que se produz no México. Uma imagem aqui do Porfírio Dias dando grito no Palácio Nacional, está um pouquinho fora da... Rodrigo Gutierrez, o Senado de Tlaxcala, uma pintura de 1875. Vocês sabem que o Senado de Tlaxcala
é uma referência a senhorios indígenas que existiam no Altiplano Central às vésperas da conquista e que tinham um modelo de governo comparado pelos historiadores a um modelo de cidades-estado. O termo Senado de Tlaxcala é uma referência a esse modo de governo que depois foi reconhecido como comparado aos padrões ocidentais dessas cidades-estado, tá? O Rodrigo Gutierrez, então, nesse quadro, recompõe um ambiente de populações indígenas que se faziam representar e que encaminhavam os seus assuntos políticos dessa maneira, segundo a representação, é claro, né? Bom, Gonçalo Carrasco, o primeiro milagre, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma procissão que carrega no estandarte a imagem da Virgem de Guadalupe. Já falamos sobre ela aqui como um elemento importante da identidade mexicana, uma virgem que teria aparecido a um indígena, Juan Diego, no século XVI e que tem a tez indígena. Até hoje, aliás, o Passeio de la Reforma, essa avenida, ele emenda com uma avenida que começa lá na basílica dedicada à Virgem de Guadalupe, conhecida como La Villa. Então, a Virgem, de alguma forma, nessa construção urbanística, faz parte dessa continuidade. Isidro Martínez, Frei Pedro de Gante, Maestro de los Indios, 1889. Muito interessante como o papel dos missionários na construção desse cruzamento cultural com os índios foi muito valorizado por essas imagens, por esses discursos identitários. Antônio Becerra Dias, Los Hacendados de Bocas, século XIX, paisagem, né? A família do fazendeiro aqui em São Luís Potosí, no norte do México. José Jara, El Velório, 1889, a família velando um corpo. Matrimônio e Mortaja del Cielo Baja, mas isso é uma coisa do autor, não é o título do quadro. Inácio Rosas, o nome do pintor, A Volta do Soldado Depois da Guerra, de 1905. Os índios, os camponeses, né, participando dessa história das guerras que forjaram a nação. Um óleo sobre tela representando Porfírio Dias. Miguel de la Sotarriba e Soares, Alegoria de la Revolución, uma pintura de 1914, posterior, portanto, ao porfiriato, e no centro está o padre José Hidalgo y Costilla, líder do primeiro movimento de independência no México, tá? Reparem aqui em termos estéticos, há esse fundo que se abre, né, para uma paisagem longínqua, externa, essa composição entre o plano interno e o plano externo e a movimentação de soldados que acontece aqui. Um deles é o Morelos e o outro eu não consegui confirmar isso, mas eu acho que é o Inácio Allende, que participa da mesma conspiração do Hidalgo lá em Querétaro, antes do Querétaro sair para Dolores. Mas eu não tenho isso confirmado. Um deles é o Morelos, tá? José Dias Castillo, uma cena de guerra, o quartel de Granaditas, em 28 de setembro de 1810, uma litografia representando Benito Juárez, as imagens republicanas, né, da mulher. Uruchi, a toma de hábitos de Sor Juana Inés de la Cruz, né, para quem não sabe, a Sor Juana é uma verdadeira referência da literatura vice-reinal mexicana, ou seja, uma monja que escreveu literatura barroca de primeira qualidade, que é um patrimônio da literatura mexicana, muito estudada, inclusive aqui nas letras da USP. Anônimo, um quadro anônimo, Inácio Manuel Altamirano e Luiz C. Ortiz. O Inácio Altamirano foi um grande escritor do México do século XIX, escritor de literatura, que faz parte desse movimento de criação de uma identidade do México na literatura, que é uma coisa que eu não falei hoje, mas que também está em curso nesse momento, né? Romances que de alguma forma falam da nação, falam da sociedade nacional. Um quadro que retrata a entrada de Benito Juárez na cidade do México em julho de 1867, depois que ele
vence o Maximiliano. Quadro anônimo, muito forte, esse Miguel Hidalgo forjando a independência. Forjando a independência, um quadro de 1911. Adriano Ansueta, Montezuma no templo recebe a nomeação de monarca. Não tem, eu depois quero incorporar esse acervo, uma imagem do Cuauhtémoc, que o Cuauhtémoc foi o último imperador azteca, depois que o Montezuma sucumbiu, ainda o sobrinho dele assumiu o poder em nome do Império Azteca e resistiu ao Cortés e aos invasores espanhóis. Então, o Cuauhtémoc, quando foi preso, depois de resistir, de mobilizar os índios para resistir contra os espanhóis, isso em 1525, ele foi torturado, barbaramente torturado, seus pés queimados, e o Cortés ainda o levou junto com ele para Honduras, Cortés ainda tomando conta do território, né, se apropriando do território, e depois decidiu executá-lo. Então, o Cuauhtémoc morre oferecendo resistência, porque o Montezuma vive aquela situação ambígua, né, perante os espanhóis que vocês conhecem. E o Cuauhtémoc não, ele já sabe exatamente o que está se passando e ele oferece resistência. Então, o Cuauhtémoc é o grande herói da resistência azteca contra os espanhóis. E ele é muito apropriado, muito nesse período. Ele é uma figura central nesse discurso sobre o México e de que forma as tensões entre índios e espanhóis foram se resolvendo, entre aspas, ao longo da história.